Meus irmãos, eu sou o pastor José Barbosa de Assis, da Igreja Assembleia de Deus de Ramos, Ministério do pastor Tomás Varela. Eu quero convidá-los nessa manhã de domingo para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, 9 de agosto de 2020. O título da lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amado, a lição de hoje fala de reconstrução. O povo de Israel, após voltar do cativeiro babilônico, aquele grupo que voltou encontrou bastante problemas para serem resolvidos. E na lição de hoje nós vamos ver o problema encontrado por Neemias quando a cidade de Jerusalém estava com seus muros queimados a fogo e destruídos. Eu quero lembrar-nos que o templo já havia sido reconstruído, o templo de Deus. E então agora restava Jerusalém com os muros fendidos e com problemas. E Neemias é despertado por Deus para fazer essa grande obra de reconstruir a cidade de Jerusalém e seus muros principalmente. Amados, o nosso texto básico dessa manhã, ele fala a respeito da oração de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 3. Quando esse servo de Deus é despertado pelo Senhor para fazer aquela grande obra ali em Judá, na cidade de Jerusalém. Eu quero fazer um pequeno flashback a respeito desses acontecimentos. Eu quero lembrá-los que Israel, ou Judá e a tribo de Benjamim foram levadas cativas para o reino da Babilônia, primeiro, numa primeira leva, no ano 605, pelo rei Nabucodonosor. E a segunda leva definitiva foi no ano 586, quando o rei Nabucodonosor, devido à resistência que ele encontrou do rei Zedequias, a rebelião que foi feita, ele destruiu Jerusalém completamente, queimando suas portas a fogo e destruindo completamente o templo judaico que havia em Jerusalém e levou os seus objetos sagrados para a Babilônia. E agora nós vemos, amados, que Deus, o Senhor, tem um tempo determinado para tudo. E chegara o tempo de Deus cumprir a sua profecia dita através de Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos e que eles voltariam do cativeiro até Judá. Eu quero lembrar-vos que essa volta do cativeiro da Babilônia teve um episódio muito marcante no livro de Daniel, capítulo 9, quando o profeta Daniel ora 21 dias para que Deus lhe revele a respeito dessa volta de Judá para Jerusalém. Observe bem, Daniel fora levado cativo para a Babilônia no ano 605 aproximadamente. Ele tinha entre 15 e 16 anos de idade, era um jovem. E 3 anos depois, já com cerca de 20 anos, Daniel é levado a governador da província da Babilônia. E ele acompanhou todos esses acontecimentos babilônicos. E agora Daniel, no capítulo 9, já é um ancião, já está velho. E ele vê Nabucodonosor morrer, o filho assumir o trono, depois o filho morre, o neto assume o trono. E Daniel não vê nada assim diferente para que acontecesse a volta de Judá do cativeiro para Jerusalém. Então Daniel resolve orar a Deus. Amados,
Isso é muito interessante, porque nós vemos que as coisas no mundo terreno sempre acontecem depois que houve uma movimentação no mundo espiritual. Então, primeiro acontece a mudança no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Normalmente, amados, a mudança ocorre no mundo espiritual primeiro, quando oramos e clamamos a Deus, e Deus responde às nossas orações. E nesse caso aqui não foi diferente. Nesse caso aqui, passaram-se os 70 anos, e era necessário que se cumprisse a profecia que Deus falara por Jeremias. Então Deus começa a mover no mundo material o coração das pessoas, para que as coisas fossem feitas de acordo com a sua vontade. E nós vemos que a primeira coisa que aconteceu foi o decreto do rei Ciro, autorizando todos os judeus que estavam no cativeiro, que quisessem voltar para Jerusalém e para Judá, poderiam voltar. Muitos escolheram ficar na Babilônia, outros não. Grande parte voltou. Aqueles dos quais Deus tocara no coração, voltou para a cidade de Jerusalém e para Judá. Então, ali havia, amados, na cidade de Jerusalém, com as portas queimadas a fogo, o templo destruído, muita miséria, faltando as coisas, muita insegurança. E nesse caso agora, dessa lição de hoje, amados, vamos ver que Neemias é despertado a esse respeito. Eu quero ler, junto com os irmãos, Neemias capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. E depois Neemias capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Racalias, excedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. Excedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Deus despertando a consciência de Neemias para esse evento. Observe que aqui é um relato que os judeus que ficaram, que não foram levados cativos, conforme eu disse na lição anterior, era comum aqueles reis que cativavam os povos, eles levavam para os seus reinos cativos os mais abastados, os mais ricos, os de linhagem real. E aqueles que eram pobres, agricultores, eram deixados na terra para continuar cultivando a terra. O que não foi diferente aqui nesse caso. Ficou em Jerusalém e em Judá um grande grupo de pessoas comuns do povo, pobres, lavradores, e que estavam em grande miséria, porque fora queimada a fogo a cidade e fora destruído tudo que havia pela frente. O exército babilônico destruiu. Então agora Neemias recebe essa notícia de que o povo está em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém queimado, fendido, arrebentado, suas portas queimadas a fogo. Então o que o servo de Deus, o copeiro do rei Neemias, faz? Ele ora ao Deus do céu, ele jejuma e ora e clama ao Senhor. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Sisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei.
porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quando orar a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me apontando um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bom, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pasto da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então, amados, Deus despertou no coração de Neemias o desejo de orar e clamar a ele pelo que estava acontecendo. Observe que o Neemias era um simples copeiro do rei, mas Neemias não olhou a sua posição diante do rei. Ele não olhou isso. Ele apenas creu que o Deus de Israel, o Santo, o Eterno, o Poderoso, era capaz de fazer alguma coisa. Então ele resolve clamar ao Senhor. E nós vemos aqui que a resposta veio no capítulo 2. Não era comum, amados, um serviçal do rei pedir-lhe qualquer coisa nesse sentido. Também não era comum o rei virar para um serviçal, um copeiro, um padeiro, alguém que servia-lhe, e perguntar-lhe: que me pedes agora? Isso era muito comum acontecer quando havia banquetes e o rei queria beneficiar alguém ou alegrar alguém, fazer isso. Mas normalmente o rei fazia isso para os nobres, a rainha, os príncipes, aqueles que o cercavam ali e que faziam parte da nobreza, não um simples copeiro. Essa atitude do rei foi uma atuação direta do Deus Todo-Poderoso, tocando no coração do rei. Eu quero lembrar, os amados, que ninguém tem acesso ao coração do homem a não ser Deus. Só Deus pode mudar o coração do homem e tocar, fazer com que ele faça alguma coisa que Deus queira que faça. E Deus fez isso aqui nesse caso. Tocou no coração do rei. Primeiro Deus desperta em Neemias aquilo que ele poderia fazer, que é clamar, que é orar, que é pedir socorro ao Deus do céu. E depois Deus responde a oração, tocando no coração do rei, para que o rei diga a Neemias: que me pedes agora? Então, amados, é maravilhoso a gente ver que esse Deus nosso, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, é o Deus que responde orações. Observe bem, meus irmãos. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Isso é uma regra imutável. Sempre foi assim. Deus não faz nada sem um propósito específico.
Nada acontece por acaso. Deus, o Senhor, o Eterno, o Santo, o grande Elohim de Israel, como diz os judeus, Hashem, Ele está no controle. Queiramos ou não, Deus está no controle. E nada, absolutamente nada, acontece sem que não seja com sua permissão. E nesse caso aqui, amados, era uma coisa que era praticamente impossível. Mas eu quero lembrá-los que o Deus de Israel, o grande El Shaddai, o Elohim, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que contraria as evidências e faz acontecer de acordo com a sua santa, bendita, eterna e imutável vontade. Então, amados, Neemias ora ao Senhor e Deus responde ao seu servo no capítulo 2, conforme vemos. Então, amados, estamos vendo nessa lição que a obra era de Deus. Deus havia falado através de Jeremias da restauração do reino a Judá. E agora Deus começa a mover as peças do tabuleiro humano para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Deus toca nos corações dos homens. Primeiro tocou no coração lá do rei Ciro, fazendo o decreto para a volta dos judeus à sua terra. E agora Deus começa a mover as peças humanas para que a sua vontade seja feita na terra. Amados, que coisa linda o poder da oração. Daniel ora 21 dias e Deus revela-lhe muito além do que ele havia pedido. Não somente revela que vai voltar o povo do cativeiro, mas faz uma revelação escatológica universal. E que nós, hoje em dia, nos beneficiamos dessa revelação dada por Deus a Daniel, porque ele orou ao Senhor com persistência. Já imaginou se Daniel tivesse orado só 1 ou 2 dias? Não, ele orou 21 dias, 3 semanas. E agora, nesse caso aqui, Neemias ora ao Senhor. Ao vermos a história desses acontecimentos, vamos ver que Neemias orou mais ou menos no mês de dezembro daquele ano. E a resposta só veio, amados, no mês de março. Ou seja, levou um grande tempo. A gente, quando lê o texto, pode imaginar que a resposta foi imediata e instantânea. Não, não foi imediata e instantânea. Levou tempo. Neemias orou e levou tempo. Observe que ele orou mais ou menos em dezembro e a resposta só veio no mês de março, segundo a história universal, a história normal, secular. Então, amados, é interessante que Deus responde. Ele pode não responder na hora, instantaneamente, porque ele tem os seus propósitos. Conforme diz o sábio Salomão, nos provérbios, há tempo para tudo sobre a face da terra. Tudo tem o seu tempo determinado. E agora chegou o tempo de Deus restaurar a cidade de Jerusalém. Então Deus responde às orações de Neemias. Deus envia, olha que interessante, amados, Deus envia um emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias, Neemias 1:2. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, era o símbolo da miséria e do desprezo. E fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis
Porque muro, amado, representa proteção. Evita que pessoas maldosas pulem o muro, avancem e pratiquem atos maldosos contra a população. Então era uma questão de proteção. E os muros estavam feridos. A cidade estava desprotegida. Mas por causa da oração do servo de Deus, Deus começa a mover as águas para que as coisas acontecessem e fossem restaurados os muros da cidade. A palavra de Deus diz o seguinte, que Neemias, angustiado, ele jejuma e ora. Ele faz jejum, ele ora. Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. Ele iniciou um período de oração. Ele começou a oração no mês de Quisleu, mais ou menos no mês de dezembro. E Deus, que ouve a oração, fez a resposta chegar no mês de Nisan, mais ou menos no mês de março. Entendeu, irmãos? A gente, quando lê o texto, a gente imagina que ele orou e respondeu na mesma hora. Não, mas não foi na mesma hora. Deus tem o seu tempo próprio para responder. Deus respondeu a oração de Neemias. E como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para perguntar a Neemias, o que me pede agora? E Neemias, antes de pedir, amados, observe no texto que ele orou ao Deus dos céus. Ele não pediu aquilo que veio de sua mente de qualquer maneira. Ele parou, refletiu e clamou ao Senhor. Amados, estamos precisando em nosso meio de muitas orações. E eu quero perguntar agora a você, meu irmão, minha irmã, você quando vai fazer as coisas secularmente, você ora a Deus antes? Seria interessante orar a Deus antes. Observe que Neemias, diante daquele evento que o surpreendeu, quando o rei disse, que me pedes agora? Neemias, surpreso, parou e orou a Deus. Muitas vezes nós, amados, nos damos mal naquilo que fazemos cotidianamente, porque a gente faz aquilo que vem em nossa mente, de qualquer maneira. A gente não para e fala com Deus, Senhor, o que eu devo fazer? O que eu faço agora, Senhor? É preciso estar submisso à vontade de Deus. É preciso estar disposto a submeter-se a Deus, para que Ele faça aquilo que é preciso que seja feito. Então Neemias orou a Deus, e Deus respondeu, despertando o coração do rei. E não só isso, mas também o rei assumiu a responsabilidade pelo empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Então ele se apresentou diante do rei, certo dia, com o rosto triste. E o rei nota essa tristeza, sente essa tristeza, e Deus toca no coração do rei para fazer aquilo, amados, que era impensável. Neemias não era um príncipe, era um copeiro. E agora o rei pergunta a Neemias, que me pedes agora? Então Neemias orou a Deus, ao Deus dos céus, para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve uma sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Ele se dispôs a fazer a obra. Isso nos lembra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías vê a glória de Deus e o manto de Deus enche o templo e os querubins clamando, santo, santo, santo é o Senhor, e vem aquela voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde,
eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, você está disposto a fazer como Neemias fez? Quero que me envie. A obra era grande, a obra era difícil, certamente haveria empecilhos. Neemias não olha o tamanho do problema, mas ele olha o tamanho do seu Deus. Aleluia. Ele olha o tamanho do seu Deus. Ele confia que o seu Deus é poderoso para fazer aquilo que é preciso ser feito. Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele se dispôs, colocou-se nas mãos de Deus. Era como se ele dissesse para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus despertou o coração do rei para atender o pedido de Neemias. E Neemias recebeu a carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com a ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias capítulo 2, verso 8. Amados, Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Era impossível a Neemias, mas Deus faz o impossível. Meu irmão, minha irmã, meu telespectador, o teu Deus é o Deus do impossível. Quando olhar o problema, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do teu Deus. E esteja disponível e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Amados, Deus quer usar pessoas, servos dele nesse tempo do fim, para mudar circunstâncias, para fazer a diferença. E estamos no tempo do fim, meus irmãos. Estamos vendo uma época terrível, escabrosa. Uma época em que, no mundo todo, parece que há uma inversão de valores. O que era feio, vergonhoso, pecaminoso, tornou-se normal, corriqueiro. Mudaram a verdade pela mentira. Inverteram os papéis. É preciso estarmos posicionados diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo que para isso, amados, seja preciso sacrificar a nossa vida, devemos estar nas mãos de Deus. E eu quero lembrá-lo, meus irmãos, que em vários países do mundo, onde a igreja é perseguida, muitos estão morrendo, degolados pelo nome de Jesus, queimados vivos na África pelo nome de Jesus, estão dando suas vidas em defesa da verdade. E é isso que temos que fazer, amados. Se for preciso colocar a nossa vida em risco para defender a verdade, devemos colocar, porque o nosso Deus é poderoso para guardar e proteger. Ele é o Senhor, o Santo, o Eterno, Poderoso, o Forte de Jacó. Aleluia. Neemias chega a Jerusalém, e Neemias agora sai com aquelas cartas e vai até Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, amados, ele não é precipitado, não vai chegando e querendo fazer a obra imediatamente. Não, ele chega lá, ele vai fazer um levantamento do que tem que ser feito, para tomar pé e noção do tamanho da obra que o espera naquele lugar. E ele chega ali e sai à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Neemias capítulo 2, verso 12 a 16. Para tomar pé, para ver qual a situação.
Amado, é interessante notarmos que o servo de Deus, nós, servos de Deus, devemos planejar as coisas, planejar de acordo com a vontade de Deus, não ser precipitado, mas fazer a coisa certa na hora certa. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam parte da obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais tivessem opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemos e edifiquemos, e esforçamos as nossas mãos para o bem. O povo estava desanimado, as portas fendidas, queimadas a fogo, em grande pobreza. E agora, amados, chega Neemias com aquela boa notícia. Isso injeta ânimos naquelas pessoas para fazer a obra junto com Neemias. Então, amados, com as bênçãos de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém para reedificar os seus muros e reconstruir. Porque ele confiou no seu Deus. Ele creu que seu Deus era poderoso para fazer tudo aquilo que ele estava pensando em fazer para o bem do povo de Deus, o bem da obra de Deus, o bem da causa do Deus de Israel. Deus usando Neemias e aquele que estava com ele. Neemias inicia o levantamento dos muros. No capítulo 3 de Neemias, nós vemos que Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Ou seja, aqueles que moravam na cidade foram instruídos a reparar a parte do muro que estava em frente à sua propriedade. Amados, isso nos dá um exemplo muito bonito e grande. Nós, na casa de Deus, devemos estar dispostos a fazer a nossa parte, a cumprir o nosso papel. Observe que na casa de Deus, assim como numa obra, cada um tem uma função específica e todos colaboram para que o trabalho seja feito e bem feito. E aqui Neemias divide a obra, o serviço ser feito, para que todos trabalhem e para que todos produzam proveito da obra de Deus. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, Neemias 4:6, e logo era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser apagadas. Neemias 4:7. A tática de Neemias. A tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a integrar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, amados, nós fomos chamados por Deus para fazer diferença nessa terra.
Eu quero lembrá-los que estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Assim como Jesus não era do mundo, nós não somos do mundo. O mundo passa em suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Temos que fazer diferença. Temos que dar de graça o que de graça recebemos. A obra de Deus é muito necessária agora nesse tempo do fim. Almas estão morrendo, descendo ao inferno, porque muitas vezes não falamos nada, ficamos quietos. É preciso fazer a obra de Deus com constância, com persistência e com responsabilidade. Deus procura, nesse tempo do fim, pessoas responsáveis que queiram fazer sua obra de acordo com a sua vontade. A união dos judeus ficou ameaçada. Olha que interessante, amados. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. O inimigo tentou levantar empecilhos, tranqueiras, tentou impedir. Mas Deus deu ao seu céu sabedoria para poder resolver o problema e a obra continuar, porque era preciso que se cumprisse a palavra do Senhor, falada através de Jeremias, da reedificação da cidade de Jerusalém, para que Deus pudesse cumprir tudo aquilo que era prometido através do profeta. Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Louvado seja Deus! Levantar os muros significa, amados, dar proteção ao povo que reside na cidade. Amados, é preciso estarmos atentos para taparmos as brechas que porventura existem em nossos muros. Porque o inimigo, através dessas brechas, atira dardos, setas, para nos causar dano. É preciso estarmos atentos e fechar as brechas, reconstruir os nossos muros. E eu te pergunto nessa manhã, meu irmão, minha irmã, como estão os seus muros de proteção diante do seu Deus? Você tem permitido muita rachadura no seu muro? O seu muro está arrebentado? Lembre-se que Neemias incentivou a cada um a reconstruir os seus muros, o muro assim, na frente da sua propriedade. Ou seja, aquele pedaço em que expunha e colocava em risco a própria pessoa. Assim também é na obra de Deus. Todos nós juntos, velando pelos nossos muros ao redor, a nossa proteção ao redor, formamos uma unidade que chama-se igreja. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Observe, meus amados, que o inimigo sempre levanta tranqueiras contra a obra de Deus. Ao longo de toda a história da humanidade, nós vemos que o inimigo sempre tem a sua tática de levantar barreiras para impedir a obra de Deus, para atrapalhar a obra de Deus. E aqui o inimigo usa esses dois indivíduos, Sanbalat e Tobias, em oposição à reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Mas na matéria era a promessa de Deus. Deus estava no negócio. Só era preciso os seus servos se dispuserem na sua presença, colocar-se em guarda e protegerem o muro, reedificando-o de acordo com a vontade de Deus.
Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos judeus. Como Neemias conseguiu vencê-los, será assunto da lição 9. O muro é concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizeram uma grande obra. Neemias capítulo 6, verso 16. Sim, até os inimigos reconheceram que Deus estava no negócio, fazendo a obra, voltando os muros de Jerusalém a existirem, reconstruídos, eretos, protegendo o povo de Deus. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12, 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Sim, agora era a hora de agradecer ao Senhor, era a hora de ser grato a Deus, e demonstrar a alegria de ver a obra de Deus realizada. O ato da dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias 12, 30 e 38, 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12, verso 43. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros, mas Deus, o Senhor, deu força e sabedoria aos seus servos para vencer esse empecilho. Sim, amados, o empecilho surge, mas a vitória é nossa pelo nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus faz toda a diferença, porque nos garante a vitória. Ele venceu, e nós somos vitoriosos por Ele, pelo seu santo nome. Os muros trazem ensino simbólico importante, amados. Quais são os ensinos simbólicos que os muros trazem? A Bíblia fala de salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Sim, é um exemplo muito grande. Nós temos o muro da salvação nos cercando. É preciso estar, amados, atentos, com cuidado, vigilantes. Lá em Marcos capítulo 13, verso 33, diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Estamos no tempo do fim. É preciso vigilância, olhar e discernir se é Deus que está fazendo ou não, para não apoiarmos as coisas erradas, apoiarmos aquilo que é certo. O muro da salvação fala da divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Sim, amados, aqueles que são na família de Deus, que nasceram na família de Deus, e estão sob a proteção de Deus, e estão dentro dos muros da cidade de Deus, protegidos pelos muros da cidade do Senhor. Essa proteção, amados, ela vem porque somos filhos segundo a eleição da graça. Filho tem tratamento diferente. Filho, o pai trata de modo individual e direto com eles. Então temos a proteção da salvação, a certeza da salvação eterna, dada pelo Senhor Jesus, como um muro que nos protege e impede, como diz o apóstolo João lá na sua carta, na sua primeira carta: aquele que é de Deus não peca, e o diabo não lhe toca. O diabo não pode tocar em nós, se estivermos
ligados ao trono de Deus, vigilantes, atentos, com os nossos muros perfeitos. Ele não pode nos tocar. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. É verdade, nós não somos desse mundo. O nosso reino não é daqui. Não somos daqui. Estamos aqui para fazer a diferença. Nós temos liberdade, somos livres para não pecar. Somos livres para não pecar. Porque sabemos as consequências do pecado. São terríveis. Separa o homem de Deus. Então o muro da salvação, ele é permanentemente visto ante nós. O inimigo, quando olha para nós, ele vê que somos filhos de Deus, que temos a proteção do Altíssimo. Mas é preciso estarmos atentos para nós não deixarmos brechas. Lembre-se que o muro fendido tem fresta, tem buraco, que através desses buracos o inimigo pode atingir a pessoa, com seta, com dados inflamados, coisas desse tipo. É preciso estar atento, para que possamos estar firmes diante de Deus e vencer, como disse o apóstolo João. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Nós, sim, venceremos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho do Evangelho. Nós venceremos pelo nome de Jesus. O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa uma proibição para o crente. Não significa que o crente não tem direito a fazer nada. Tem sim. O crente tem o direito de fazer o que quiser, contanto que não peque. O crente tem livre-arbítrio para não pecar. O ímpio tem livre-arbítrio para pecar. Mas nós não. Nós temos livre-arbítrio para não pecar, porque conhecemos a verdade. E Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, a verdade liberta, transforma. A verdade é aquela palavra que deve estar dentro de nós, para que possamos estar firmes diante de Deus. Amados, chegamos ao fim da lição de hoje. Os muros reconstruídos de Jerusalém. E eu pergunto, como está o teu muro? O teu muro está em pé? Está inteiro? Como você está diante de Deus? Ou você está sensível a setas malignas? O seu muro tem brecha? Tire as brechas do seu muro. Ore ao Senhor. Observe que a arma usada por inimigas foi a oração. E ao longo de toda a palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos que a oração faz toda a diferença do mundo. No passado, os servos de Deus oraram, e Deus, ouvindo a sua oração, fez chover, mudou as circunstâncias, e Deus muda, porque Ele não muda. Ele é o Senhor, Ele é o Deus imutável, o Deus do impossível. Ele é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. E eu quero nessa hora desejar a todos os pais do Brasil um feliz Dia dos Pais, na presença do Senhor. E eu quero fazer agora uma pequena oração pelos pais. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Santo de Israel, toma agora em tuas mãos, Senhor, todos os pais do Brasil, especialmente os pais daqueles, Senhor, que são teus servos e teus filhos. Faça o Senhor ensinar os seus filhos na tua presença, de acordo com a tua palavra. Guarda, dirige, guia, Senhor. Muda, Senhor, as circunstâncias de cada um. Dá a tua graça, a tua bênção. Toma em tuas mãos todos os pais, meu Pai. Dá a tua graça e sabedoria para criar os teus filhos na tua presença. Senhor, nós te pedimos
e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.